A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Deus nunca se atrasa. Preste atenção. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 12, 28. Você está esperando no Senhor? Que bom! Não existe pessoa melhor para cumprir o que prometeu. Esperar em Deus envolve submeter-se ao seu tempo, ao seu plano. Davi queria a arca o mais rápido em sua casa, por causa da sua paixão pela presença de Deus, e a colocou sobre um carro de boi. Era o método dos filisteus, realmente criativo e mais rápido do que o método de Deus, que era trazer a arca sobre os ombros dos levitas. Davi experimentou a reprovação de Deus. A sabedoria discerne o tempo, o modo, o tempo e a maneira de fazer as coisas. Assim, precisamos aprender umas lições mais profundas, escritas nos Salmos por diversas vezes. Espere no Senhor. Espere em sua palavra, espere pela sua atuação, espere até discernir a sua vontade. Espere que Ele fará tudo o que prometeu no melhor tempo de todos. Nenhuma das promessas falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 21, verso 45. Aquele que governa o universo, que sabe todas as coisas, jamais falhará em todas as suas obras e boas palavras. O tempo não é impedimento. O governo não o são, as armas não podem detê-lo, a filosofia humana não pode impedi-lo de fazer o que destinou para você. O sentimento mais difícil de se lidar é com a espera. Alguns são reprovados no último minuto, outros aprendem a renovar as suas forças e aguardar até que o milagre aconteça, como disse o profeta. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31. Eu amo esse texto. Na sua força você se cansará, não importa a sua idade, não se trata de algo físico, mas espiritual. Não lutamos contra pessoas, mas contra demônios, contra a legião, que estão tentando impedir você de alcançar o pleno conhecimento de Cristo. São demônios da preguiça, são adversários de confusões e brigas, todos destinados a paralisar você. Você tem que aprender a esperar no Senhor, porque Ele nunca chega atrasado. Eu quero te mostrar alguns princípios enquanto você espera no Senhor. Não haja forçado pela circunstância. Em 1 Samuel, capítulo 13, do verso 5 ao 14, encontramos Israel sob a liderança do rei Saul. Nesse episódio, Saul, pressionado pela circunstância, exerce a função sacerdotal, a qual não lhe era permitida, e por causa disso, perde o reino. Reuniram os filisteus para pelejar contra Israel. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul:
vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Micas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gigal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Os homens estavam se escondendo em cavernas. Há muitos hoje que estão fugindo do desafio, pelo medo da ameaça dos inimigos. Estão em cavernas emocionais, mas hoje é o fim desse buraco na sua vida. Você nasceu para contemplar o brilho do sol, o perfume das flores. Já é hora de você sair dessa caverna e adentrar na peleja do Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Deus nunca está atrasado. Ele cavalga sobre os ventos. Salmo 68, verso 4 diz: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Em Deuteronômio, capítulo 33, verso 26 diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para te ajudar com a sua alteza sobre as nuvens. Deus cavalga sobre as nuvens. Ele vem no momento certo, em seu socorro. A resposta nunca chega atrasada. Ele tem algo maior para você. Não se entregue às pressões de outras pessoas. Não se entregue às pressões do mundo. Você é diferente. Você é único. O seu valor está na sua diferença e não na sua similaridade. Não se esconda como a tribo de Benjamim. Não se desespere. Saul era um líder nominal. Ele não tinha mais unção. Ele temia e o seu povo temia. O comportamento de todo líder afeta a todos. Ande com pessoas que temam a Deus e não aos homens, que não vendem por um prato de lentilha, que não se entrega aos argumentos corruptos dessa era. Saul desobedeceu ao Senhor. A carne não quer esperar no Senhor. A carne quer fazer algo rápido. A carne quer sempre algo para ajudar a si mesma, algo para ajudar a Deus, mas nunca espera. Isso é o que a carne detesta. Esperando no Senhor, sendo paciente, dizendo a si mesmo que fique parado e veja a salvação do Senhor. Isso é algo muito difícil para a carne fazer. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul é o líder da carne. Com resultado, as pessoas que o seguiram tremendo. E sabendo que havia 600 deles nesse momento, muito interessante, mais tarde na vida de Davi, quando o rei Saul estava caçando, a Bíblia diz que como um pássaro, Davi fugia do rei Saul. Davi podia facilmente matar o rei Saul. Ele teve várias oportunidades de fazê-los, mas em vez disso, honrou o ungido do Senhor e escolheu fugir de Saul. E Davi tinha 600 homens, o mesmo número de homens, mas esses homens se tornaram valentes. O líder que você seguir determinará o tipo de pessoa que você se tornará diante do Senhor. Porque se o líder adora o Senhor, teme ao Senhor, você se tornará um líder que fará o mesmo e você será um valente. É muito interessante. Há muitas lições sobre lideranças aqui. Um líder nunca deve operar pela carne, olhando para pessoas, procurando a aprovação das pessoas, em oposição à palavra do Senhor. A igreja aprovada é a de Filadélfia e não a de Laodiceia. Ambas existirão na volta de Cristo. Laodiceia significa governo do povo. Parece muito com o que se ouve hoje. Deixe o teu povo ter a palavra. A igreja não é operada pela democracia. As nações do mundo são, mas a igreja não. A igreja é teocracia. Davi aprendeu a sair da caverna. Ele também entrou numa caverna e 400 homens com ele. Eles estão amargurados com decepções da vida.
Mas Davi saiu de lá, ensinou aquela tropa a sair e não mais se esconder dos gigantes, mas a decapitá-los, a lutarem contra os exércitos e vencerem. Davi ensinou que há poder no louvor que exalta o nome do Senhor e na mais pura expressão de espera e confiança. Ele disse àquele bando de aflitos: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugiar é confiar, é esperar no Senhor. Você se torna próspero e feliz quando espera pelo agir do Senhor. Muitos falham porque não se aquietam tempo suficiente para ouvir o Espírito Santo. Deus fala no silêncio. Fique calado e ouça a Deus. Não fale irrefletidamente. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois os rebeldes ao Espírito de Deus. Moisés falou irrefletidamente, no Salmo 106, versos 32 e 33. Enquanto você espera, não fale irrefletidamente. Moisés falou palavras duras para o povo, enquanto Deus falara palavras de graça. Você não pode distorcer as palavras e nem a visão. Deus tem todo o seu povo. Deus ama os seus filhos, mesmo sendo carnais. Cuidado para não condenar quem Deus não condena. Moisés agiu de forma de coordenação divina. Apresentou um fogo estranho ao Senhor. Moisés deveria ter falado à rocha e não batido na rocha. Suas palavras o absorvem ou condenam. Não murmure enquanto espera. Não mude da fé para a incredulidade. Mantenha-se nas palavras de Deus. Não se altere na sua confissão da presença. Não vacile, pois quem fez a promessa é fiel. Fale a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Deus meu. Salmo 42, verso 5. A versão literal diz assim: como tu te abaixas, ó minha alma, sim, estás perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu confesso, a salvação do meu rosto é o meu Deus. Coloquei essa versão aqui porque não tem futuro na declaração, pois ainda o louvarei. Essa expressão dá para entender em português que um dia voltarei a louvar o Senhor, provavelmente quando a minha alma não estiver abatida. O texto no original declara no presente. Para provar isso, eu usei essa versão em inglês, ela traduzindo o sentido: espera, porque ainda confesso a minha salvação. Isso faz a diferença. Você confessa o Senhor com a sua salvação, enquanto sente que a sua alma está abatida, ou em tristeza, ou em angústia. Você pode fazer isso, porque a vida de fé está no seu espírito e não nas suas emoções. A alma é diferente do espírito. Deixe o seu espírito se sobressair em relação à sua alma. Use a fé e não os sentidos. Confesse que o Senhor é a sua salvação no momento de abatimento. Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu louvo quando eu não entendo. Eu louvo quando eu não sinto vontade de fazê-lo. Eu ordeno a minha alma: louve a Deus. Diga a ela: bendize a minha alma ao Senhor. Perseverança é esperar. Promessas são alcançadas pela fé e pela espera em fé. Sua espera acelera o milagre. Esse título acima é uma declaração paradoxal. Enquanto você espera confiadamente no Senhor, de que Ele fará o melhor no tempo certo, o milagre é acelerado. Os processos são acelerados. Ele encurta o caminho e abrevia o tempo. Isso é o que Pedro diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Sabemos que se trata da volta de Cristo, mas creio que isso aponta para um princípio da manifestação de Deus. Quando você espera, descansando e confiando nele, ele trabalha para você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Deus trabalha enquanto você espera nele.
Esperar é uma atitude de fé, nunca de passividade ou preguiça. O ser humano sempre busca o caminho de menor resistência, por isso tem imensa dificuldade de esperar no Senhor. Esperar é uma resistência para o homem natural. Como podemos esperar no Senhor, pastor? Espere confiadamente. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. Salmo 40, verso 1 e 3. Esperar é a ação da fé. Deus nunca se atrasa. Poucos de nós interpretariam a demora de Jesus ao ser comunicado da enfermidade do seu amigo Lázaro como sendo uma atitude de amor. Jesus disse que veio informá-lo sobre Lázaro. Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. João 11, 4. Se Jesus tivesse ido imediatamente ministrar a Lázaro, certamente haveria cura. Como ele esperou, houve ressurreição. A aparente demora de Deus sempre produzirá um milagre maior. Espere com desejo profundo. Como uma noiva aguarda o casamento, assim devemos esperar pelo Senhor. Ele virá em seu socorro. Davi disse que esperava o Senhor todo dia. Espere pelas bondades do Senhor. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, verso 13 e 14. Espere pela manifestação da bondade de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando você tem uma expectativa de que coisas boas, elas virão até você. Espere até seu coração encontrar ânimo em sua presença. Quando você espera, Deus anima. Gente desanimada é gente fraca, que não espera no Senhor. Eles correm, trabalham e se cansam. Mas os que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam. A alma não tem um esgotamento mental. Você pode trabalhar para Deus e se cansar de tudo que faz, mas pode falar em nome de Jesus Cristo, impressionar os jovens com a sua ousadia e no fim abandonar tudo, porque estava acordando, lutando contra a tempestade, enquanto deveria estar dormindo com Jesus na tempestade. Você tem a aparência de vencedor, mas só é mesmo quando espera pelo toque do Espírito e não age na carne. Espero, sendo cheio do Espírito Santo. Jesus conta a parábola de 5 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. As 5 noivas prudentes tinham azeite extra. Isso aponta para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo nos mantém alertas, sóbrios para o comando do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ser sábio. O sábio não perde oportunidades. Você não pode nada sem o Espírito do Senhor. Não é pela força ou habilidade humana que vencemos, mas é pela vida e direção do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Isso o capacitará a vencer os seus inimigos. Você precisa entrar na presença de Deus, na sua intimidade. Você pode orar andando, você deve cantar em qualquer lugar, mas existe algo mais poderoso quando você entra no seu quarto. Teu Pai te vê em secreto, te recompensa. Ele te recompensa trazendo a unção fresca do seu Espírito. Você tem que aprender a esperar na presença de Deus, até que Ele libere a unção sobre você. Eu estou pedindo para você entrar na presença de Deus, esperar pelas comunicações do Espírito, em manifestação de graça e unção. Há um poder que vem do Espírito Santo, que sacudirá os seus ossos secos e o tirará do vale. Há um poder que virá do Espírito Santo, que expulsará o câncer da sua carne. Há um poder que vem de Deus, que salvará todos em sua casa. Existe um poder que o livrará do crack, da cocaína. Há um poder que vai soltar os grilhões que estão em sua vida. Você quer isso? Espere por isso. Há um poder que o liberta do cativo. Há um poder que abre portas da prisão. Espere e confie no Senhor. Há um poder que o tira do calabouço. Há um poder que a bruxa não pode enfeitiçar.
Há um poder que quebra toda a maldição sobre a sua vida, que a sua avó fez, que o seu avô fez. Há um poder que vai soltar você, te libertar. Espere por ele. Há um poder que liberta o cativo. Há um poder de restituição divina consumada na obra do Calvário, que é seu por direito de filiação. Libere a fé, tome posse da vida eterna e tudo que ela tem para você. Alimente a sua esperança na fortaleza do Senhor Jesus. Declare bem alto, com louvores e gratidão nos lábios, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amém e amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa hora orar por todas as pessoas que me ouvem através do canal do YouTube. Que essa palavra gere fé, perseverança no seu coração. Que elas creiam que Deus nunca se atrasa, que o Senhor vai dar vitória em cada área da sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Nessa hora, meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas saibam que Deus nunca se atrasa. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador no nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Como assim, pastor? Através da sua oferta, nós vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. E também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Seja generoso e veja o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, não da mesma forma, porque Deus vai multiplicar na sua vida, em nome de Jesus. Amém?